Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez pro canal aqui. Fazer um vídeo agora em Apocalipse 12, tá? Eis que então surge nos céus o portentoso sinal. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente apareceu um outro sinal no céu. Um poderoso dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre a cabeça 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar seu filho assim que nascesse. Todavia nasceu-lhe um filho, o homem que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para o lugar que havia sido preparado por Deus, para que ali sustentasse pelo período de 1260 dias. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e os exércitos de anjos lutaram contra o dragão, a que o dragão com os seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Eu fui falando referindo ao dragão, que ele era muito poderoso, né? Assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamado Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma voz grave que vinha dos céus proclamando: Esse agora chegou a salvação. O poder e o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo foram que foi expulso ao cuidador de nossos irmãos, mesmo que o denuncie de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai os céus, ó céus e vós que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, ele é totalmente encolerizado, porque sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. O dragão persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher, que dera à luz o menino. Então foram entregues à mulher as duas asas de grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que havia sido planejado no deserto, e onde seria sustentado pelo período de um tempo, tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca, como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fez era jorrar da sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Esse é o dragão de que se colocou em pé sobre a areia do mar. Essa mulher aqui pode ser a igreja, a terra de Israel, ou então a Maria, né? Que estava dando luz a Jesus. O menino é Jesus, que foi à direita que está à direita de Deus. E houve uma guerra nos céus. O dragão é Satanás. E ele impetrou uma batalha contra essa mulher por vingança por ela ter dado o filho de Deus. E a voz do céu falou: Este agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus com D maiúsculo. E a autoridade de seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, porque ele tinha pegado terço da parte dos anjos para poder batalhar e tomar o controle do céu, mas ele perdeu, mesmo que o denuncie de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro, por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram mais a própria vida. É por isso que eu falei, preparem-se, tá? Para você chegar a uma aliança com Deus, porque tanto que você face a face com a morte, você não tem não ama mais a própria vida do que a Deus. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Está totalmente encolerizado, porque sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. Ele foi expulso para cá. Ele está andando em derredor, tentando todo mundo, indo contra os filhos de Deus. Porque o tempo dele já está acabando. E realmente está acabando. E daqui a pouquinho ele vai ter o seu fim. Ele perseguiu a mulher
e se atirar da terra empreendeu forte perseguição à mulher que deu luz ao menino. Mas ele não prosperou. Então foi entregado a ela duas asas grandes de águia, para que pudesse voar ao local que havia sido planejado no deserto, para que ela fosse sustentada por 1.260 dias, absolutamente fora do alcance da serpente, para que ela não fosse vítima da sua vingança. E por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca como se fosse um forte rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra cooperou com a mulher e engoliu o rio que o dragão fez com a sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão com a mulher e partiu para atacar o restante da descendência dela, nós, e se mantém em fé e testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. A palavra aqui atrás fala sobre os 144 mil selados, né? 140, esse número 144 mil é porque é 72 vezes 2 é 144. Então, são 144 mil selados que serão selados para a salvação, né? Depois surgirá talvez duas testemunhas. Que é o que ficaram sem crer em Deus, receberam uma segunda chance para ouvir a palavra de Deus. Essas duas testemunhas iriam a pregar para essas pessoas, para que houvesse um salvo-conduto de salvação para essas pessoas, né? Quem está causando algum dano, será fogo que devorará os seus inimigos. Mas se destruir qualquer pessoa que está contra as vidas das duas testemunhas. Ele tem capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando. E tem o poder de transformar. Eles são profetas, tá? E transformar água em sangue e ferir com toda espécie de flagelo, todas as vezes quanto ordenarem. Ferir toda a terra com toda espécie de flagelos. Quando estiverem então concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surgiu do abismo atacará, prevalecendo contra eles, a ferirá de morte. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, simbolicamente determinada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado seu Senhor. 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e gerações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os outros da terra muitos se alegrarão pelo que aconteceu com testemunhos e festejarão. Dando presentes, os buquês de Oxóssi receberão o selo de 666 na sua testa, né? Os autores da terra se alegrarão e festejarão, mandando presentes uns dos outros, por quanto esses dois profetas tinham afligido que vivem na terra. Então, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida e eles tornaram a ficar em pé. Ora, um pavor tomou conta de todos quantos viram. Todos ouviram uma grande voz que sobrestava do céu e eles ordenou: subi vós para cá. Foram arrebatados de novo numa nuvem para ir ao céu. Isso levaram ao céu numa nuvem, seus inimigos observaram atônitos. E depois daquele momento houve um grande terremoto e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto, os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram a glória de Deus glória a Deus dos céus. Mas escolheu o segundo dos ais e o terceiro virá sem demora. De um anjo fez soar a trombeta, aconteceram fortes vozes que exclamaram: Reino do mundo se tornou nosso Senhor, o seu Cristo, ele reinará para o século dos séculos.
Os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram sobre seu rosto e adoraram a Deus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que eras, por conhecimento de teu grande poder e começaste a reinar. De fato, os seus se enfureceram, chegou todavia a sua ira. Eis que é chegado o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, profetas teus santos, os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e hora de destruir os que assolam a terra. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus e o ali foi observado a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, o grande terremoto e o forte temporal de granizo. Aí depois vem a figura da mulher agraciada do dragão, que eu já falei aqui sobre o significado. E é só isso que eu tenho para dizer, meus amados. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até a próxima. Fique com Deus. Shalom. Deus abençoe, galera. Tchau, porque eu vou indo.